E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma explicação fascinante pelo mundo da ciência. Hoje, nós vamos cobrir todos aqueles conceitos incríveis que estão no capítulo 21 do livro de Física. E olha só, um aviso super importante logo de cara. Esse material foi preparado com muito carinho pelo professor Samuel, especialmente para os alunos do ensino médio do Colégio Professor Edilson Souto Freire, lá em Dias d'Ávila, na Bahia. É muito bacana poder dar vida a esses conceitos para todos vocês que estão acompanhando. Então preparem-se, porque a gente vai desvendar uma verdadeira magia invisível que cerca a nossa vida inteira. Estamos falando da eletrostática, que é o estudo das cargas elétricas em repouso. E se alguém aí está achando que isso é só teoria chata de livro didático, bom, a gente vai provar exatamente o contrário agora mesmo. Pensem um pouco na rotina de vocês. A gente passa horas e horas dos nossos dias arrastando a tela, curtindo fotos e digitando nos smartphones, não é verdade? Mas como será que o celular sabe o ponto exato onde o dedo encostou? A resposta não tem nada de mágica, é pura eletrostática. A tecnologia que a gente usa, o famoso touchscreen capacitivo, funciona basicamente com uma camada super fininha de material que acumula cargas elétricas. Quando o nosso dedo, que também carrega as suas próprias cargas elétricas, entra em contato com essa tela, adivinha? Essas cargas interagem. Aí, uma rede de fios e circuitos microscópicos capta essa pequena perturbação, calcula a posição certinha e traduz isso para aquele clique no aplicativo que a gente quer abrir. Ou seja, a força que movimenta todo o nosso mundo digital hoje em dia é uma interação totalmente invisível entre partículas carregadas. Mas para a gente entender de verdade essa tecnologia super moderna, precisamos dar um salto gigantesco no tempo, direto lá para a Grécia Antiga. Os gregos notaram um negócio muito curioso quando esfregavam o âmbar, que é uma resina de árvore fossilizada muito bonita. Quando eles atritavam esse âmbar com pele de animal, a resina simplesmente ganhava um poder invisível de atrair coisas pequenas, tipo poeira ou pedacinhos de palha. Muito louco, né? Séculos e séculos depois, cientistas como Charles Duffy e Benjamin Franklin começaram a organizar e classificar tudo isso, criando os nomes que a gente usa até hoje, cargas positivas e negativas. O Franklin sacou que materiais diferentes reagiam de jeitos diferentes quando eram esfregados. E foi exatamente aí que foi dada a largada para desvendar os maiores segredos da matéria. Então, vamos avançar um pouquinho e entender como isso funciona quando a gente olha de muito, mas muito perto. Para sacar de onde vem essa força do âmbar ou da tela do celular, a gente precisa mergulhar de cabeça no micromundo dos átomos. Toda a matéria que existe é feita de átomos. E eles têm os prótons, que têm carga positiva, os nêutrons, que não têm carga nenhuma, e os elétrons com a carga negativa. Quando a gente fala de carga elétrica, estamos falando de uma propriedade intrínseca, que faz parte da própria essência dessas partículas. E a parte mais fascinante disso tudo é que a natureza tem uma espécie de pacote mínimo de carga. A carga de um único elétron ou de um próton é absurdamente pequena, valendo 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. É isso que a gente chama de carga elétrica elementar. Qualquer objeto eletrizado no universo inteiro só tem um excesso ou uma falta de elétrons, o que significa que ele tem um múltiplo exato desse valor pequenininho. E é exatamente isso que explica de forma brilhante por que os materiais ao nosso redor agem de jeitos tão diferentes. Já pararam para pensar por que a gente usa cobre por dentro dos fios de energia, mas eles são encapados com borracha por fora? Vamos usar uma analogia divertida aqui. Imaginem que os elétrons são carros esportivos superpotentes e velozes. Em materiais que a gente chama de condutores, como o ouro, a platina e o próprio cobre, os elétrons estão bem soltos, fracamente ligados aos átomos deles. São chamados elétrons livres. É como se esses materiais fossem rodovias largas, abertas e sem limite de velocidade nenhum, onde os carros podem acelerar livremente para lá e para cá. Já nos isolantes, tipo plástico, o vidro e a borracha, a história é outra. Os elétrons estão super presos aos núcleos dos átomos. Seria a mesma rodovia, só que completamente travada por um engarrafamento gigantesco. Os carros, ou melhor, as cargas, simplesmente não conseguem sair do lugar. Agora, sabendo que os elétrons podem se movimentar, como é que a gente faz para desequilibrar a quantidade deles em um objeto? O primeiro método é a eletrização por atrito, que nos leva de volta lá para os gregos antigos. É a mesma coisa de quando a gente escorrega naqueles escorregadores de plástico e na hora de encostar no amigo, dá aquele choquinho, sabe? Isso rola porque quando a gente esfrega dois materiais diferentes, tipo passar uma caneta de plástico no cabelo, começa uma verdadeira batalha por elétrons. Um material tem mais facilidade de doar elétrons e o outro quer muito receber. Existe até um ranking para isso, chamado de série triboelétrica. No fim dessa esfregação toda, a caneta rouba elétrons e fica carregada negativamente, enquanto o cabelo, que perdeu os elétrons, fica positivo. Sinais opostos. E aí entra a regra de ouro da eletrostática.
cargas opostas se atraem. É por isso que aquela caneta que a gente acabou de esfregar consegue atrair pedacinhos de papel. O segundo jeito de fazer isso é a eletrização por contato, e confesso que esse é bem mais diplomático. Vamos imaginar um objeto que já está eletrizado, cheio de elétrons sobrando, e ele encosta num objeto neutro que é um bom condutor. O que acontece? Eles dividem a conta. Os elétrons que estão em excesso percebem que tem mais espaço livre no vizinho e começam a pular para lá até que tudo fique estabilizado. Se os dois objetos forem iguaizinhos, mesmo tamanho e mesmo formato, a carga total vai ser dividida bem no meio, metade para cada lado. No final da história, os dois ficam com cargas do mesmo sinal e, adivinhem, começam a se repelir. Entender isso é fundamental, viu? Porque é exatamente esse fenômeno que causa muitos acidentes em indústrias, onde um simples contato pode soltar uma faísca num ambiente cheio de vapor inflamável. Mas aí vem a grande sacada. Será que a gente sempre precisa esfregar ou encostar para eletrizar alguma coisa? A resposta é um belo de um não. E é aqui que entra a eletrização por indução, que parece até um truque de mágica. Funciona mais ou menos assim. Imagina que um objeto condutor neutro é como se fosse um hotel. Do nada, uma banda de rock super famosa chega e para o ônibus bem na porta do hotel. A banda é o nosso indutor, que está carregado positivamente. Sem ninguém nem pisar na recepção, a simples presença da banda já causa um maior alvoroço. Os fãs que já estão lá dentro, que são os nossos elétrons negativos, saem correndo para a frente do hotel para tentar ver os ídolos. Já a galera que detesta barulho corre lá para os fundos sendo repelida. A gente chama isso de polarização. As cargas não fugiram do hotel, elas só mudaram de lugar lá dentro por causa do que estava acontecendo do lado de fora. Só que, para esse hotel ficar permanentemente carregado, a gente precisa fechar o truque com chave de ouro, o aterramento. Enquanto a banda ainda está lá na frente segurando a atenção dos fãs emocionados, a gente abre uma porta nos fundos que dá direto para uma sala VIP que não acaba mais, a própria Terra. O nosso planeta é tão grande, tão massivo, que ele age como um condutor perfeito. É um poço sem fundo que pode engolir ou cuspir elétrons à vontade, sem nunca mudar o próprio estado. Então, quando a gente conecta o nosso objeto na Terra, um monte de elétrons sobe do chão, atraídos por aquela área positiva que ficou sobrando lá nos fundos do condutor. Aí o que a gente faz? Corta a conexão com a Terra, manda a banda de rock embora. E pronto. O nosso objeto condutor acabou de ganhar uma galera nova de elétrons que veio dessa sala VIP, e agora ele está carregado negativamente. Tudo isso sem atrito nenhum, sem nem relar no indutor. E olha, toda essa história de atração e repulsão não é só uma ideia abstrata na cabeça dos físicos, não. Ela pode ser calculada na ponta do lápis, com uma precisão absurda. Vamos dar um passo para trás e enxergar isso tudo com os olhos de um físico francês do século XVIII, o Charles-Augustin Coulomb. Ele usou um equipamento chamado balança de torção para medir essa força invisível entre esferas carregadas e chegou na famosa lei de Coulomb. A força elétrica é igual a uma constante, que a gente chama de K, multiplicada pelo valor absoluto das duas cargas que estão interagindo, e tudo isso dividido pela distância entre elas elevado ao quadrado. É uma equação super elegante que simplesmente dita as regras do jogo, desde o que acontece lá na escala dos átomos até o funcionamento dos nossos aparelhos eletrônicos. E essa equação nos mostra de um jeito genial dois princípios fundamentais de como a natureza funciona. Quando a gente olha para a lei de Coulomb, dá para ver uma verdadeira queda de braço entre duas variáveis, a quantidade de carga e a distância. Se a gente aumenta o tamanho das cargas, tipo, colocando muito mais elétrons sobrando, a força elétrica cresce na mesma proporção. Tem mais carga, o puxão ou o empurrão fica mais forte. Mas a parte que realmente explode a mente é a distância, porque ela está ao quadrado na fórmula. Sabe o que isso significa na prática? Que se a gente simplesmente dobrar a distância entre duas partículas, a atração entre elas não cai pela metade, ela fica 4 vezes mais fraca. Se a gente triplicar a distância, a força despenca e fica 9 vezes menor. Ou seja, a força elétrica é um monstro de forte quando está perto, mas perde poder absurdamente rápido quando os objetos se afastam. O que nos leva a uma daquelas perguntas que deixam a gente sem dormir direito. Nós passamos a apresentação inteira falando sobre cargas se puxando, se empurrando, mas como exatamente? Como é que uma partícula sabe que a outra está ali, no meio do nada, do espaço vazio? Como elas interagem se elas nem estão se tocando? Bom, vamos pensar na gravidade por um segundo. Se a gente solta uma maçã, ela cai no chão. A Terra atrai a maçã sem precisar jogar uma corda ou um braço mecânico para puxar ela, certo? A eletrostática usa um princípio invisível muito parecido com esse. As cargas não precisam de um fio invisível ou de um elástico ligando uma na outra para fazer força.
A resposta, que é pura ciência, mas parece mágica, para explicar essa ação à distância, é o campo elétrico. Sempre que uma carga elétrica existe, ela bagunça, ela altera o espaço ao redor dela, criando uma espécie de bolha de influência, uma teia invisível que a gente chama de campo elétrico. Foi o cientista inglês Michael Faraday que teve a ideia brilhante de desenhar linhas de força para a gente conseguir imaginar esse campo na nossa cabeça. Se a carga for positiva, essas linhas saem dela, elas divergem para fora. Se for negativa, as linhas apontam para dentro, elas convergem. Então, quando uma segunda carga entra e penetra nessa área, ela não interage diretamente com a primeira carga, ela interage com o campo elétrico que já estava armado ali. O campo é como se fosse um mensageiro invisível que grita: "Ei, tem uma força aqui, pode começar a se mover." E para a gente fechar, por que tudo isso importa na vida real? Entender o campo elétrico, a lei de Coulomb e como os condutores funcionam não serve só para gabaritar a prova. Dominar essas forças invisíveis foi exatamente o que deixou a humanidade iluminar o planeta, criar a internet, as redes globais de comunicação e, lógico, colocar aquela tela touchscreen no seu bolso. Para vocês terem ideia, máquinas colossais como o Grande Colisor de Hadrons lá na Suíça ou o acelerador Sirius, que é um orgulho nosso aqui no Brasil, usam esses mesmíssimos campos elétricos para acelerar prótons e elétrons quase na velocidade da luz. Tudo isso para desvendar os segredos do universo e criar novos remédios. A verdadeira magia não está em varinhas de condão, está em entender as partículas. Fica aí a reflexão para a próxima vez que vocês tocarem na tela do celular. Quais outras forças invisíveis estão por aí só esperando a gente entender como elas funcionam para revolucionar o nosso futuro? Pensem nisso e até a nossa próxima exploração.